Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, essa série com o objetivo de apresentar e detalhar o mandato dos vereadores desta 19ª legislatura dentro do podcast Caxias Conversa. E a propósito disso, hoje temos conosco o vereador Alexandre Bortoluz, do PP. Vereador Bortoluz, ou Bortola, como o senhor é conhecido, uma honra tê-lo conosco aqui. Da mesma forma, Fábio, uma honra para nós estarmos aqui à disposição da comunidade caxiense sempre. O senhor já é reeleito vereador e dando sequência ao seu mandato aqui na casa, em 2025. Vereador, o senhor se pautou muito pela segurança pública no decorrer da legislatura anterior, imagino que isso não muda, mas eu lembro que o senhor também destacava, sobretudo aqui nas nossas conversas, outros setores que lhe demandavam e às vezes até o senhor dizia: olha, você só fala que eu me dedico à segurança pública, mas as principais demandas que eu atendo muitas vezes são da área da saúde, por exemplo. Exatamente. Mas para organizarmos aqui o nosso raciocínio, a nossa conversa, vamos para o mote da segurança pública. Eu lembro de homenagens a figuras proeminentes do setor, o Colégio Militar, pleitos por mais viaturas, sobretudo ao 12º Batalhão de Polícia Militar, o 12 BPM. Então o senhor teve uma participação ativa nisso. Foi o Bortola que trouxe a viatura? Não, quem trouxe foi o governo do estado. Mas houve um pleito dentro da cidade e o senhor sempre foi uma figura influente nesse processo. Então eu gostaria de, na medida em que nós rememoramos, também redirecionamos o seu mandato agora já reeleito. Em que linha o senhor transitará, digamos assim? Perfeito, Fábio. É importante sempre ressaltar, né? Quando se tem a demanda em Caxias do Sul, seja ela de viaturas e de efetivo em termos de segurança pública, né? O que acontece? Se os agentes públicos, nós que somos eleitos, vereadores, não pressionarmos o governo do estado ou a Assembleia Legislativa, através dos deputados estaduais, acaba não ocorrendo ou não o governo do estado não aportando as demandas que nós necessitamos. Por vezes é falta de conhecimento ou falta de alguém cobrar. E direciona para outros lugares. E direciona para outros lugares. Foi assim com o Colégio Tiradentes, porque não existia pressão política em cima de um colégio militar em Caxias do Sul. Houve essa pressão, ocorreu o Colégio Tiradentes, através do nosso gabinete. Da mesma forma, foi com viaturas e da mesma forma, que é um marco importantíssimo do nosso mandato, que no ano de 2023, nós fomos, através do deputado estadual Pazinho, no governo do estado, conversamos com o Arthur Lemos, chefe da Casa Civil, e com o secretário Sandro Caron, de Segurança Pública, e conquistamos mais de 100 novos policiais militares que chegaram no fim do ano de 2024 em Caxias do Sul. Então tem que ocorrer essa pressão política pelos agentes públicos de Caxias do Sul para o governo do estado, para que sim a gente consiga mostrar e provar por A mais B que Caxias do Sul sim precisa de efetivo, sim precisa de viatura, e que foi o que aconteceu, graças ao bom Deus, no final do ano passado. O senhor citou o Colégio Tiradentes. Eu lembro que o noticiário deu atenção recentemente a tentativas de marco legal em âmbito federal no sentido de tentar desconstituir ou mudar a classificação desses colégios. O senhor vê algum risco de mudança do conceito do colégio militar ou até deles serem desativados? Veja bem, Fábio, a população confunde muito isso. São duas coisas distintas. Uhum. O colégio militar e o colégio cívico-militar. São duas coisas distintas. Por isso que eu gostaria que o senhor explicasse. Eu confesso que eu também fiquei na dúvida. Sim, é um pouco confuso mesmo, porque o colégio militar ele segue um regramento militar. Ele tem atividades extracurriculares, além da parte, digamos assim, da doutrina militar, né? Que é hierarquia e disciplina. Todo o fardamento, todo o respeito à educação, todo o aprendizado da parte militar. Esse é o colégio militar. Por exemplo, aqui em Caxias do Sul nós temos o Colégio Tiradentes, que é gerido pela Brigada Militar em conjunto com a SEDUC, que é do Estado, né, a Secretaria de Educação do Estado. O Colégio Cívico-Militar é uma proposta diferenciada. Ele é um colégio absolutamente normal, professores normal, a gestão é da própria Secretaria da Educação, porém
tem monitores que são militares e que orientam no contraturno atividades que enaltecem o civismo e o patriotismo. Basicamente isso. É um pouco mais brando. E é esse formato que tem sido discutido. Isso, é esse formato que está sendo discutido. Como é que o senhor visualiza isso? Deveria ser mantido? Deveria ser revisado? Com certeza deveria ser mantido e ampliado. Justamente, até a gente conversou com a comunidade escolar ali que a gente tem exemplo aqui em Caxias do Sul, do Alexandre Zatter, ali no Risso, né? E os alunos adoram esse sistema do cívico-militar. Eles adoram, porque eles aprendem bastante, eles acabam tendo um certo respeito e disciplina, né? Com todo o aprendizado que esses monitores, que são militares aposentados, acabam repassando esse tipo de conhecimento. Vereador, nós discutimos muito ao longo da legislatura passada o impacto quando há novas viaturas e melhoria de efetivo, a relação disso também com o combate à criminalidade. Às vezes eu apresentava até, repercutia números com os senhores e o senhor me dizia, não, Fábio, mas tudo bem, foi bom, mas não resolveu, não é tudo isso não, enfim. Eu participo, a propósito disso, do grupo de WhatsApp de imprensa da Brigada Militar e diariamente a sargento lá, Maria Biribil, ela atualiza, soldado Maria Biribil, desculpa, ela atualiza os jornalistas sobre como que vem acontecendo e tal. Se bem que militar é bom errar patente para cima, né? Exatamente o problema isso. É quando erra para baixo. Então, o soldado Maria deve não estar magoada comigo por esse erro. Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, no final do ano eu lembro de divulgações expressivas, redução no assalto a pedestres, redução em determinados crimes, enfim. Como é que o senhor verifica? É uma condição sazonal? É um indicativo que vem para ficar? Como é que o senhor verifica como um político interessado que tem se dedicado a esse segmento? São dois fatores. Primeiro, o efetivo do 12º Batalhão de Polícia Militar ele é muito capacitado, ele é muito dedicado. Por vezes, talvez não tenha tanto um suporte do próprio governo, mas eles se dedicam independente de qualquer coisa. Eles cumprem com a missão deles, com o que eles têm que executar e fazer. E um segundo ponto, sim, é sazonal. Nós estamos numa fase muito boa em Caxias do Sul de redução de índice de criminalidade. A que o senhor atribui isso? Não teria, porque se tu for parar, vamos ampliar a região de atuação da brigada, vamos pegar o exemplo de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves está uma briga de facção complexa lá. E Caxias do Sul não está tanto. Tanto é que só reduz os índices de criminalidade. Então são períodos e períodos. Porque o efetivo é o mesmo. Os 100 novos policiais militares que chegaram, aportaram em Caxias do Sul, foi em novembro. E é uma situação ingrata para o próprio comando policial, porque tu tens que administrar algo que não é o crime do cotidiano. Nós estamos tratando de um processo de criminalidade mais elaborado. Exato. No popular, quase que o crime encomendado. Exato, exatamente isso. Então se torna justamente muito complexo essa análise porque literalmente é sazonal. E o crime ele acaba trocando, né? E até de município, assim. Agora nós temos um problema em Bento Gonçalves. Um tempo atrás era em Farroupilha. Mais lá atrás era em Caxias. E assim vai mudando. Como é que o senhor verifica também a integração tecnológica? Eu lembro que foi muito saudado em Caxias do Sul quando o Poder Executivo, enfim, com suporte de recursos vindo de outras frentes, implantou o vídeo monitoramento para ajudar no combate a assalto a pedestres, carros roubados. Em outras oportunidades, o senhor foi à tribuna e, de maneira veemente, criticou a falta de estrutura nas centrais, de efetivo. O que precisa ser corrigido ainda e de que forma o senhor também vê a Câmara de Vereadores, a partir, sobretudo, da Comissão de Segurança Pública, em conjunto com o Executivo, porque é uma pauta da cidade. É uma pauta da cidade. Todo mundo quer o melhor. Como enfrentar e como também tirar proveito da tecnologia, que muitas vezes não é que substitua, mas ela é integrada ao efetivo presencial, ao efetivo humano, digamos assim. Ela tem uma eficiência no resultado final da segurança pública muito grande. Eu acredito, Fábio, que falta a integração
na verdade, deu uma reduzida significativa da integração dos órgãos de segurança em Caxias do Sul. Isso me preocupa muito e é nesse sentido que a gente constantemente cobra. Falta a colocar mais efetivo dentro desse centro integrado de operações, porque tem a tecnologia, e a tecnologia ela chegou tardia em Caxias do Sul, mas ela chegou, então nós temos que ser gratos a isso. E né? nós estamos falando só de guardas municipais ou Num são... contexto geral, Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, enfim, Trânsito, que também faz parte, abarca um pouco essa questão de segurança pública. É uma equipe múltipla. É uma equipe múltipla, né? Então, essa basicamente é a nossa principal preocupação. Essa integração, ela tem que ter, ela tem que existir, tem que se conversar, porque o crime, literalmente, ele é organizado. E se nós não nos organizarmos, eu sempre digo, tem criminoso para todo mundo, dos órgãos de segurança. Então, não adianta ficar com briga de ego, porque isso, porque a guarda isso, porque a brigada aquilo, porque a polícia civil isso. Não, tem que trabalhar integrado, porque tem criminoso para todo mundo. E guarda municipal, vereador, volta e meia nós temos uma discussão, e não é uma discussão em Caxias, ela é em âmbito nacional. Tem que cuidar só do patrimônio público, mas aí nós vemos efetivos da guarda municipal ganhando mais homens e mulheres, enfim, trabalhadores, colaboradores, aí vem viaturas, armamento pesado, e aí as pessoas começam a fazer uma confusão, e em última análise o cidadão respeita mesmo a Brigada Militar. E como equacionar isso e tirar proveito do próprio investimento, porque muitas vezes o vereador, e o senhor também é um deles, vai cobrar que tenham mais guardas municipais. Mas para fazer exatamente o quê? No sentido de ser mais útil. E aí não é uma opinião minha como jornalista, é no sentido de esclarecer mesmo quem está nos acompanhando, que eu imagino Sim. que ainda faça essa confusão. Sim. O que ocorre, Fábio? Não tem como fazer um comparativo de uma instituição que é a Brigada Militar de quase 200 anos, de uma instituição que é a Guarda Municipal com quase 25 anos. São duas coisas distintas. Hoje a Guarda Municipal está sendo alçada a digamos assim, a um status, não chegou a esse status ainda, mas praticamente de polícia municipal. Isso aí. E o senhor concorda com isso? Eu acredito que seja um caminho sem volta. E eu concordo pela frase que eu utilizei antes. Tem criminoso para todo mundo. Então tem espaço para todos atuarem em Caxias do Sul. Sim. Todos. Claro, a Guarda Municipal, quando foi criada, ela foi criada no seguinte sentido: cuidar do patrimônio público. É digamos assim, a função primordial e prioritária da Guarda Municipal. Uma atribuição originária. Originária. Ela tem que continuar, sim, fazendo isso. Mas ela não precisa tão somente fazer isso. Ela já é capacitada pela Polícia Federal, eles passam por curso anualmente pela Polícia Federal, por capacitação, pelo Senasp. Então a Guarda Municipal, por vezes, ela treina até mais do que a própria Brigada Militar. Sim. E as pessoas não têm noção disso. As pessoas não têm noção. Porque a Brigada Militar, ela não dá, digamos assim, vamos treinar tiro, num stand de tiro. Ela não treina seguido. A Guarda Municipal, sim. Então sim. Tem todas essas questões, esses detalhezinhos que passam desapercebidos pela sociedade, por falta de conhecimento, ou por não correr atrás da informação correta, e acaba penalizando a Guarda Municipal de certas ações e operações. E de um modo geral, vereador, pegando, claro, o nosso foco é Caxias do Sul, mas até que ponto as secretarias municipais de segurança, há municípios que nem têm ainda, mas, enfim, será que estão tirando o proveito necessário, sabendo usar bem, no bom sentido, as guardas municipais? Olha, uma pergunta que eu nunca tinha me feito. Boa pergunta, Fábio, mas eu acredito que não estão sabendo tirar proveito. Eu tenho essa visão, porque tem como fazer um trabalho magnífico, e inclusive, e aí que eu pego a questão da própria imprensa, né? Se a Secretaria de Segurança ela abastece a imprensa das informações e divulgar bem, não a Secretaria, mas sim a Guarda Municipal, a população vai entender e começar a entender. Eu estou vendo mais a Guarda Municipal. Que bacana, a Guarda Municipal está atuando. Prender um foragido, prender um traficante, um poste de entorpecentes. Mas ela também está no parque cuidando do pessoal no final de semana.
entendeu? Então são todos esses conteúdos. Mas está numa escola, fazendo patrulhamento escolar. A comunidade tira mais proveito também. Exatamente. Exatamente, para isso ela tem que ser vista. De que maneira? Não só tendo a viatura na rua, mas mostrando o trabalho que ela faz constantemente, diuturnamente. Tentando mudar um pouco de pauta, vereador, e também entender se o senhor já planeja também apresentar projetos de lei ou tentar atuar em parceria com programas do próprio executivo, tirando proveito do seu know-how. Daqui a pouco tem uma proposta do executivo para mexer, vamos supor, na Guarda Municipal. Aí o senhor chega, tem uma ideia de uma emenda, se reúne, tenta compor. Talvez não só na segurança pública, mas em outros setores também. Como é que o senhor está pensando também do ponto de vista de participação no processo legislativo propriamente dito? Referente à segurança pública, nós temos da última legislatura, nós temos nós protocolamos um projeto que é inconstitucional, porque não pode partir da Câmara de Vereadores e sim ter que vir do Executivo para a Câmara, que é o Fundo Municipal de Segurança Pública. Isso lá em 2022 nós fizemos uma indicação solicitando ao Executivo que pautasse um projeto do Fundo Municipal de Segurança Pública, porque é recursos que vêm oriundos do governo federal, do governo estadual e até mesmo do empresariado, se quiser fazer a doação, né, justamente para colaborar e ajudar a contribuir para a aquisição de viaturas, aquisição de material, de armamento, enfim, seja lá o que for, para a própria Guarda Municipal. E até hoje, o Executivo ainda não mandou esse projeto. É um projeto simples, que não onera o Executivo. Claro. Então é nesse sentido que a gente está numa cobrança firme e forte para que sim, paute esse projeto, que é um projeto simples, que o governo federal exige para que seja aportado verbas do Ministério da Justiça e Segurança Pública para mandar o recurso. E cria uma reserva de investimento no próprio setor. Com certeza. E aí tu não precisa tirar do caixa livre, ou tu não precisa reservar na LDO um valor específico, porque lá já tem. Ou reserva um valor menor na LDO, enfim. Tudo para ajudar o Executivo, mas parece que o Executivo não entende. Em outros setores, o senhor visualiza alguma coisa? Saúde, educação? Ou vai ser mais no sentido de continuar também atendendo demandas que chegam da comunidade por meio de indicações, enfim, ou até busca por emendas parlamentares, que é algo que tem caracterizado os vereadores de comporem com deputados variados no sentido de beneficiar a prefeitura e a municipalidade com recursos. Né? Na área da saúde, a gente acaba justamente, que nem tu falaste, Fábio, trazendo as emendas parlamentares, até a gente foi a Brasília no final de 2024 e trouxemos um bom valor de emenda parlamentar na área da saúde, mas a gente trabalha também nessa questão das doenças raras, do transtorno do espectro autista, dentre outras coisas mais aí que a gente já conseguiu no último mandato auxiliar bastante. Na área da educação, a gente pensa justamente na ampliação das escolas cívico-militares em Caxias do Sul, porque a gente verificou e viu em diversos locais, em diversos municípios, inclusive em Caxias do Sul, o índice do IDEB, ele deu uma aumentada nas notas dos alunos que estudam nas escolas com essa mobilidade. E é claro, um foco principal aqui que eu não posso deixar passar em branco, que é não somente devido a isso, mas principalmente que eu trabalhei na coordenação municipal de proteção e defesa civil. Essa questão das enchentes aí, a gente tem que focar, e eu vou continuar cobrando, essa questão da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que tem que ter servidor capacitado, agente de defesa civil, é um cargo novo, mas tem que ter essa capacitação, como tem em outros municípios, em outros estados, justamente para saber de que maneira atuar quando dá essas catástrofes, esses eventos climáticos que tanto assolam aí o nosso estado do Rio Grande do Sul, e infelizmente eu acredito que isso não vai parar por algum tempo. Bem, vereador, o senhor deixou um gancho aqui de muitas pautas, né? Muitas. E eu já emendo então um convite para que o senhor retorne aqui dentro de alguns meses, na medida em que essas pautas evoluírem e o senhor tiver novidades para compartilhar tanto conosco aqui da nossa audiência, da TV Câmara e da comunidade como um todo, e eu deixo aí então breves segundos para que o senhor se despeça. Perfeito, para mim é sempre um prazer e uma honra, com certeza. Tão logo o senhor me chamar, doutor Fábio, eu me farei presente aqui no seu programa. Com o maior prazer. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, vereador. Foi uma honra como sempre.
Acabamos de conversar, então, com o vereador Alexandre Bortoluz, do PP, ele que nos brindou aqui com uma série de assuntos do seu mandato parlamentar, dando sequência, então, ao propósito do De Frente com a Lei, essa série de entrevistas junto com os vereadores da 19ª legislatura aqui da Casa, no podcast Caxias Conversa. Convidamos a todos também que continuem nos prestigiando, tanto pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, quanto pelo YouTube e também nas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência. Até os próximos encontros.